Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de geometria espacial é o seguinte: o perímetro da base de um tetraedro regular é 12 centímetros. Determine, no item A, a área total do tetraedro. A área total do tetraedro será dada pela seguinte expressão: a área total é igual à área da base do tetraedro mais a área lateral. Temos a figura representativa do tetraedro. A base do tetraedro é o triângulo em amarelo. Para calcular a área da base, ou seja, a área desse triângulo, esse triângulo é um triângulo equilátero, pois o tetraedro é um tetraedro regular. Então, a área da base, utilizando a fórmula da área de um triângulo equilátero, lado elevado ao quadrado, multiplicado por raiz quadrada de 3, dividido por 4. Temos que determinar, portanto, o lado desse triângulo. Vamos utilizar a informação fornecida pelo enunciado, o perímetro da base, um tetraedro regular de 12 centímetros, portanto, representando o triângulo equilátero, ou seja, os três lados iguais. Como temos 12 centímetros, cada lado será 4. 12 dividido por 3, são 3 lados, 12 dividido por 3 igual a 4. Então, o lado do triângulo equilátero mede 4 centímetros. Então, vamos substituir. A área da base é igual o lado que é 4 elevado ao quadrado, multiplica a raiz quadrada de 3 dividido por 4. 4 elevado ao quadrado é 16, então será 16 raiz quadrada de 3 dividido por 4. 16 dividido por 4 é 4. Então, a área da base será 4 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Então, vamos inserir aqui na nossa expressão, a área total é igual à área da base, que é 4 raiz quadrada de 3, mais, observe que a área lateral também corresponderá a 3 triângulos equiláteros com a medida igual à área da base, pois o tetraedro é regular. Então, são 3 faces laterais, 3 multiplicado pela área da base, pois sendo o tetraedro regular, a área lateral do tetraedro terá a mesma medida da área da base do tetraedro. Então, a área total será igual a 4 raiz quadrada de 3, mais 3 multiplica a área da base, 4 raiz quadrada de 3. A área total será igual a 4 raiz quadrada de 3, mais 3 vezes 4, 12. 12 raiz quadrada de 3. Agora, somamos 4 e 12, pois temos raiz quadrada de 3 como termo em comum. 4 mais 12, 16. Portanto, a área total será igual a 16 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Esta é a resposta do item A. O item B, determine a medida de sua altura, ou seja, a altura do tetraedro. Então, vamos utilizar o triângulo retângulo em verde da figura. Vamos destacar esse triângulo ao lado. É um triângulo retângulo. Temos o ponto M, o lado M minúsculo, a altura H. Temos que determinar, então, a medida da hipotenusa. Para determinar a medida da hipotenusa, vamos utilizar a face lateral. Vamos representar também essa face lateral ao lado, o vértice da pirâmide, o vértice B, que está na base, e o vértice C também, que está na base. Vamos marcar o ponto M, fazer um segmento do ponto M até o vértice do tetraedro. Esse segmento vamos denominar como x, portanto, devemos determinar o valor de x utilizando o teorema de Pitágoras. Já sabemos que o lado do triângulo mede 4, foi determinado no item A, e na base teremos 2 mais 2, que é igual a 4, pois o ponto M divide a base em duas distâncias iguais. Construindo o triângulo retângulo, teremos a seguinte expressão: x elevado ao quadrado, cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, 2 ao quadrado, é igual à medida da hipotenusa, que é igual a 4. X ao quadrado mais 2 ao quadrado é 4, e 4 ao quadrado, 16. X ao quadrado é igual a 16 menos 4, x ao quadrado é igual a 12, x, extraindo a raiz quadrada de 12, vamos decompor em seus fatores primos. O número 12, teremos o seguinte resultado: 2 raiz quadrada de 3. Portanto, x igual a 2 raiz quadrada de 3. Vamos anotar aqui na figura o valor de x, 2 raiz quadrada de 3. Agora, vamos determinar
a medida m. Para determinar a medida m, vamos traçar um segmento do ponto M ao ponto A. O ponto de encontro do segmento AM com altura H será o baricentro do triângulo da base, e o baricentro possui a seguinte característica: do ponto de encontro até o ponto M, essa medida corresponde a 1/3 do segmento AM. Portanto, escrevendo a relação, M será igual a 1/3 do segmento AM. O segmento AM terá a mesma medida do valor de x, pois conforme o enunciado, sendo o tetraedro regular, as faces têm medidas todas iguais. Logo, o segmento AM tem a mesma medida do segmento MV, que é a medida de x. Portanto, M é igual a 1/3 multiplica o valor de x, 2 raiz quadrada de 3. A medida do segmento M é igual a 2 raiz quadrada de 3 dividido por 3. Vamos anotar essa informação. Agora temos condições de determinar a medida H utilizando o teorema de Pitágoras. Da seguinte forma: H ao quadrado, cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é M, é igual ao quadrado da hipotenusa. Fazendo as substituições, temos H ao quadrado mais M ao quadrado. 2 raiz quadrada de 3 dividido por 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado. 2 raiz quadrada de 3 ao quadrado. Desenvolvendo, temos o seguinte: H ao quadrado mais, para calcular a potência de 2, vamos fazer o seguinte: será 2 elevado ao quadrado e raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Raiz quadrada vai cortar com o expoente 2, vai restar só 3. Então, será 3 multiplicado por 2 elevado ao quadrado, que é 4. 3 vezes 4, 12. E o 3 também elevamos ao quadrado. 12 dividido por 9 será igual, aqui novamente, 2 elevado ao quadrado, 4. E o radical vamos cortar com o expoente 2. Então, será 4 vezes 3, 12. Vamos ter o seguinte: H ao quadrado é igual a 12 menos 12 dividido por 9. Continuando aqui mais acima, H ao quadrado é igual, o denominador será 9, e agora multiplicamos 9 por 12, 108. Então, será 108 menos 12, H ao quadrado é igual a 96, que é 108 menos 12, dividido por 9. Extraindo a raiz quadrada de 96 e 9, vamos ter o seguinte: H será igual, raiz quadrada de 9 é 3, e o 96 vamos decompor em seus fatores primos. Decompondo 96 em seus fatores primos, vamos ter o seguinte: a cada dupla de números iguais, transformamos num só. Então, 2 números 2 ficará um só. Novamente, 2. E o número que ficar sozinho fica dentro do radical. Multiplicando tudo, 2 vezes 2, 4. E aqui, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 6. Então, será 4 raiz quadrada de 6. A resposta, a altura H, será 4 raiz quadrada de 6 dividido por 3 centímetros. Esta é a resposta do item B. Agora vamos para o item C. O item C pede para calcular o volume do tetraedro. Então, o volume será igual a 1/3 multiplica a área da base vezes a altura. Então, é a fórmula do volume de uma pirâmide. Para determinar o volume, basta substituir os valores da área da base e o valor da altura que nós calculamos nos itens anteriores. Então, o volume é igual a 1/3 multiplicado pela área da base, 4 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados, multiplicado pela altura H, que é 4 raiz quadrada de 6 dividido por 3 centímetros. Desenvolvendo, temos o seguinte: 1 vezes 4 vezes 4, 16. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 18. E 3 vezes 3, 9 centímetros cúbicos. Centímetros quadrados vezes centímetros, centímetros cúbicos. Vamos decompor agora o 18 em seus fatores primos. O 18 em seus fatores primos temos como resultado 3 raiz quadrada de 2. Então, o volume será igual a 16 multiplica 3 raiz quadrada de 2 dividido por 9 centímetros cúbicos. Podemos simplificar 3 e 9 por 3. Então, vamos ter o seguinte: 3 no denominador, 1 no numerador. Então, 16 vezes 1 é 16. 16 vezes raiz quadrada de 2. Então, 16 raiz quadrada de 2 dividido por 3 centímetros cúbicos
Esta é a resposta do item C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Se não é inscrito no canal, inscreva-se para incentivar a produção de novos vídeos. Um abraço, até a próxima. Tchau.